Às volume da noite, Dona Rosa, de 69 anos, estava desesperada para conseguir um pouco de descanso. Abriu a gaveta da sua mesinha de cabeceira, tirou um pequeno auxílio que lhe garantiram ser totalmente inofensivo, engoliu com um gole d'água e fechou os olhos com um enorme alívio. Às 3 da madrugada, a filha desceu correndo por causa de um forte cheiro de fumaça e a encontrou sozinha na cozinha. Rosa estava com o fogão ligado, olhando para a parede com os olhos vazios, completamente perdida, e não sabia nem o próprio nome, nem como tinha chegado até ali. O que aconteceu, exatamente, nessas 4 horas sombrias e aterrorizantes? Imagina você se deitar na sua própria cama hoje à noite, fechar os olhos em busca de um pouco de paz e acordar horas depois sem saber quem é, ou tendo colocado a própria vida em risco sem lembrar de absolutamente nada. O gatilho desse episódio aterrorizante de amnésia súbita em Dona Rosa não foi o temido Alzheimer, e também não foi o início trágico de uma demência senil. Foi um apagão químico no cérebro dela, provocado por um erro minúsculo de apenas 10 segundos, que milhões de vocês estão cometendo todas as noites. E fazem isso acreditando que vão conseguir o sono tão desejado, quando, na verdade, estão apagando o próprio cérebro aos poucos. Olá, eu sou o Dr. José Varela e dediquei mais de 20 anos da minha vida a estudar os mistérios da mente humana e a verdadeira longevidade do corpo. Ao longo da minha carreira nos corredores barulhentos das emergências, a tragédia mais dolorosa e silenciosa que já presenciei foi ver mentes brilhantes e avós perspicazes se apagando lentamente. E o mais frustrante é que eles não perdiam a memória preciosa por causa da idade, mas por causa do que guardavam em segredo na mesinha de cabeceira. Preciso contar algo que me tirou o sossego, porque a indústria farmacêutica criou um negócio sombrio enganando todo mundo. Os estudos científicos alarmantes e os alertas médicos sobre isso são de gelar o sangue. A Sociedade Americana de Geriatria incluiu esses supostos auxiliares noturnos na sua lista restrita de substâncias altamente perigosas para adultos acima de 65 anos, advertindo que o uso diário e prolongado aumenta o risco de demência irreversível em impressionantes 50%. Hoje, vou quebrar o pacto de silêncio médico e revelar qual é esse hábito destrutivo que produz um coma químico no lugar do descanso de verdade. Também vou mostrar as 3 armadilhas exatas que garantem que o seu cérebro jamais volte a dormir de forma natural. Mas não vou deixar você à deriva com essas notícias médicas sombrias que quase ninguém compartilha. No final da nossa conversa importante, vou te entregar o meu protocolo de reset cerebral noturno, um ritual simples de 5 passos para reeducar a mente, limpar as toxinas químicas acumuladas e ativar o sono profundo de forma 100% natural. Se inscreva neste canal agora mesmo e ative o sininho, porque aqui não somos cúmplices das farmácias. Usamos ciência médica de verdade para devolver a sua saúde. Por favor, me conta nos comentários de qual estado lindo do Brasil você está me assistindo, para que eu possa te mandar um abraço quentinho. Deixe o seu like neste vídeo e que Deus abençoe você imensamente. Para entender esse apagão químico, primeiro precisamos derrubar a maior mentira que já te contaram sobre o descanso. Sedação não é a mesma coisa que sono. Ver alguém fechar os olhos e ficar imóvel na cama não significa que o corpo está descansando ou se reparando. Pensa assim, uma pancada forte na cabeça também faz você fechar os olhos e perder a consciência. Mas isso claramente não é descanso, é um dano traumático. Os famosos comprimidos para dormir fazem exatamente isso. Te entregam uma anestesia artificial profunda, mas bloqueiam completamente as fases curativas que o seu organismo precisa. Durante uma noite normal,
O seu cérebro maravilhoso se comporta como um funcionário organizado que guarda todas as lembranças e aprendizados do dia em um enorme arquivo seguro. Esse processo mágico acontece numa etapa conhecida como a fase REM. Mas ao tomar esses comprimidos sedantes, você literalmente entra no escritório e amarra esse funcionário numa cadeira. Você acorda de manhã, sim, mas todas as memórias do dia anterior foram simplesmente para o lixo, porque ninguém pôde arquivá-las. É exatamente por isso que você começa a perder a memória dia após dia. Além dessa catástrofe com as suas lembranças, o seu cérebro possui um poderoso lava-louças interno, conhecido clinicamente como o sistema linfático. Essa máquina biológica vital tem a função crítica de ligar apenas durante o sono profundo para limpar o lixo tóxico acumulado, como as proteínas perigosas que causam o temido Alzheimer. No entanto, esses comprimidos químicos agressivos entram de repente e desligam completamente a máquina de limpeza. Esse lixo metabólico perigoso começa a se acumular nos tecidos do seu cérebro, ano após ano, acelerando o envelhecimento cerebral e te aproximando de um diagnóstico aterrorizante e irreversível. E esse dano estrutural não para por aí. Como acontece com qualquer músculo, o cérebro funciona sob a regra biológica do use ou perca. Pensa nas suas próprias pernas. Se você usar muletas de ferro desconfortáveis durante um ano inteiro, os músculos acabam se atrofiando e você simplesmente esquece como se sustentar e caminhar com firmeza. Exatamente o mesmo acontece com a sua mente. Essas muletas químicas crônicas atrofiam completamente a sua capacidade inata de produzir melatonina natural na glândula pineal. Literal e dolorosamente, você esquece fisiologicamente como acionar o seu relógio do sono e dormir por conta própria. Essa é a razão científica assombrosa pela qual esses químicos induzem o que na medicina chamamos de amnésia anterógrada severa, além de causar uma destrutiva supressão do sono de ondas lentas, impedindo toda a reparação celular no seu organismo já envelhecido. É justamente aqui que aparecem os responsáveis diretos. Eu os chamo de os 3 sequestradores do cérebro. São 3 armadilhas letais e enganosas em que nossos pacientes caem constantemente buscando aliviar as noites de angústia. E é absolutamente crucial que você conheça cada uma delas para não ser a próxima grande vítima dessa cruel indústria. O primeiro grande sequestrador, e talvez o erro mais comum de todos, é cair na armadilha cega dos poderosos medicamentos tarja preta. Foi exatamente esse o erro terrível que Dona Rosa cometeu com total ingenuidade. Ela se baseava numa crença falsa e muito difundida. O médico me receitou só para relaxar um pouco. Com certeza é 100% seguro para a minha saúde. Mas a realidade clínica moderna é contundente. Os derivados das famosas benzodiazepinas não geram descanso. Agem agressivamente como depressores silenciosos e destrutivos de todo o seu frágil sistema nervoso central. O uso contínuo desses medicamentos controlados causa uma tolerância biológica rápida e destrutiva, onde o cérebro exige doses cada vez maiores, gerando uma dependência farmacológica grave. As consequências incluem demência induzida e episódios severos de sonambulismo perigoso. Além disso, ao forçar quimicamente o relaxamento muscular de todo o corpo durante o sono, cria-se o risco sombrio e silencioso de sofrer uma miopatia respiratória de repente, podendo resultar em uma asfixia mecânica fatal pela paralisação antinatural dos pequenos músculos delicados da garganta que fazem a oxigenação funcionar. O segundo sequestrador sombrio se disfarça astuciosamente como uma cura inocente. Trata-se do uso constante dos comprimidos de venda livre para a alergia. Com medo dos alertas sobre os remédios com receita, seu Carlos, de 72 anos, decidiu comprar ingenuamente aquelas caixinhas azuis
com letras chamativas para alergia, cometendo o segundo erro terrível. A crença falsa e perigosa dele era simples assim: como eu consigo sem receita e só serve para desentupir o nariz, o pior que pode acontecer é me dar um soninho profundo à noite. Sempre foi inofensivo para mim. Mas a realidade científica alarmante revelou uma verdade enorme e muito dolorosa. Esses conhecidos antihistamínicos bloqueiam de forma muito agressiva um componente biológico essencial para o ser humano, conhecido no mundo médico como acetilcolina, um transmissor químico indispensável para reter com firmeza as suas memórias e manter a compreensão do presente. Após meses de consumo frequente sob essa destrutiva carga anticolinérgica, o pobre seu Carlos acabou sofrendo de névoa mental severa, prisão de ventre dolorosa e retenção urinária. Foi internado e diagnosticado erroneamente com uma demência prematura completamente falsa. Por fim, chegamos ao terceiro e mais cruel sequestrador para os nossos amados idosos: o perigosíssimo abandono repentino. Muitos pacientes descobrem essa fraude enorme e caem em outra armadilha letal, deixando a justa indignação falar mais alto. Dona Helena, aos 65 anos, percebeu o imenso dano tóxico e decidiu simplesmente jogar todas as caixas no lixo sem consultar o médico, cortando tudo naquela mesma noite solitária de uma vez. Sussurrou muito equivocadamente: "Paro hoje e tudo vai ficar bem." Tudo piorou de repente, de forma drástica e dolorosa. A realidade implacável ao abandonar de forma súbita é que o cérebro intoxicado entra imediatamente em uma agressiva síndrome de abstinência biológica. O sistema nervoso assustado de Dona Helena, privado de repente desses freios químicos artificiais, se acelerou, atingindo níveis de pânico incontrolável. Ela viveu da forma mais dolorosa possível o tristemente famoso insônia de rebote. Essa brutal reação encheu o coração dela de taquicardias contínuas e crises agudas de ansiedade aterrorizantes. Passou mais de 72 horas seguidas sem conseguir fechar os olhos. Terminou destruída na emergência, implorando por um sedante potente para escapar daquele horror clínico sombrio. As histórias impactantes de Dona Rosa, seu Carlos e Dona Helena representam um grito de socorro vindo de dentro de casa. Se você, algum dos seus pais idosos ou a sua parceira tomam essas pílulas de forma rotineira e costumam acordar com uma névoa mental densa e angustiante, memória fraca e muita confusão, acredite em mim como médico. Essa mensagem é verdadeiramente uma questão urgente de vida ou morte. Deixe um like enorme e vital neste vídeo preventivo hoje mesmo para ajudar a frear essa dor silenciosa. O seu like generoso é fundamental neste exato momento. É a única ferramenta que temos para acionar de forma contundente o algoritmo do YouTube e, assim, mostrar este alerta médico importante a milhões de avós enganados, libertando-os definitivamente dessa triste dependência química. Salve tantas mentes preciosas, compartilhando esta mensagem com um simples deslizar do dedo. E agora, preste muita atenção, porque vou revelar a nossa verdadeira salvação biológica e o poderoso escudo protetor de cura. Me escuta com muita atenção, porque depois de toda essa tempestade fisiológica aterrorizante, eu trago a mais bela das esperanças. Apesar dos danos cruéis acumulados, o seu cérebro incrível possui uma enorme capacidade de regeneração natural, e você não precisa gastar fortunas em mais químicos enganosos. Existe uma saída biológica maravilhosa, totalmente gratuita e imediata, respaldada pela ciência médica mais avançada. É o momento perfeito para se libertar dessas correntes perigosas de farmácia que te mantêm sedado sem piedade. Apresento com orgulho o meu protocolo de reset cerebral noturno.
criado para reeducar a sua mente. O protocolo de reset cerebral noturno tem 5 passos inquebráveis, e ao nosso passo 1 eu chamo de o desarme médico cauteloso. Como regra de ouro absoluta, você jamais, sob nenhuma circunstância movida por um ataque de raiva, deve abandonar todos os seus comprimidos de uma vez. O que é correto fazer é solicitar gentilmente ao seu médico de confiança um seguro plano de redução gradual, um programa mundialmente conhecido como tapering. Esse grande avanço consiste simplesmente em ir reduzindo aos poucos, apenas um pequeno quarto da dose química tradicional a cada 2 longas semanas constantes e ininterruptas de cura. A razão científica por trás desse desarme médico lento e prudente é muito simples, mas vital para proteger o seu coração. Ao reduzir a dose química tão devagar, o seu sistema nervoso adormecido tem o tempo certo para despertar aos poucos de forma maravilhosa, recondicionando os seus próprios freios biológicos internos sem gerar pânico. Dessa forma inteligente, bloqueamos completamente aquela síndrome de abstinência brutal e assustadora, evitando as tão temidas taquicardias ou as crises de ansiedade insuportáveis. O seu cérebro vai despertar daquele coma químico profundo de forma amorosa, pacífica e extraordinariamente segura, sem sofrimento. Avançando para o passo 2 de reparação celular suprema, vamos aplicar o que batizamos carinhosamente de o mineral relaxante supremo. Juro solenemente que vamos substituir todos aqueles químicos horríveis e invasivos por uma biologia purificada e sanadora. Me escuta bem, exatamente 1 hora inteira antes de se deitar confortavelmente no seu quarto, tome rigorosamente um suplemento nutritivo mundialmente conhecido como glicinato de magnésio, de altíssima qualidade e pureza. Deixe para trás qualquer comprimido à base de óxido comum ou aqueles citratos gástricos pesados e exija o glicinato, que é a forma pura, suave e verdadeiramente protetora desse mineral precioso. A função desse mineral milagroso no corpo maduro é verdadeiramente espetacular. Esse magnésio magnífico age valorosamente como um extintor biológico que consegue, com a precisão de um relojoeiro experiente, acalmar todos os seus nervos agitados, reduzindo quase que magicamente o nível elevado de cortisol, aquela famosa hormona responsável pelo estresse destrutivo que você já ouviu mencionar nos corredores do hospital. Destruindo o fluxo invasivo dessa hormona do estresse, você finalmente dormirá de forma angelical e saudável, colhendo benefícios imensos e gloriosos. Para o nosso importante passo 3, de cura radiante, já confortavelmente deitado sob as mantas da sua cama, vamos ativar poderosamente o botão de desligamento maestro. Faremos isso usando a comprovada técnica respiratória 4-7-8. Inspire profundamente ar puro pelo nariz, enquanto conta mentalmente 4 segundos lentos. Depois, segure esse ar vital com firmeza no peito durante exatos 7 segundos longos. E, finalmente, solte tudo lentamente, soprando pela boca durante 8 segundos relaxantes. Repita esse ciclo sagrado umas 4 vezes seguidas para que o seu corpo entenda imediatamente a grande mensagem orgânica central. A função poderosa desse botão de desligamento respiratório é enganar de forma inteligente todo o seu sistema nervoso estressado e as arritmias do seu coração fragilizado. Ao prolongar todo aquele processo de exalação com esses 8 segundos longos e puros, conseguimos algo monumental para o organismo. Somos capazes de ativar sem falha o sistema parasimpático adormecido dentro das suas células. Essa ação misteriosa envia um sinal urgente e tranquilizante ao cérebro, dizendo ao corpo imediatamente que estamos seguros,
protegidos e em paz absoluta. Continuando nosso belo protocolo em direção ao determinante, passo 4, vamos implementar um grande avanço médico que carinhosamente intitulamos de o ocaso eletrônico obrigatório. Me escuta bem, exatamente 1 hora completa antes de propor fechar os seus preciosos olhos cansados, você deverá se desconectar de toda a tecnologia luminosa. Por favor, apague rigorosamente qualquer aparelho com tela brilhante que irradie luz artificial agressiva nas suas pupilas desgastadas. Anime-se a desligar de vez aquela televisão tóxica que contamina a paz curativa da sua cama sagrada. E jogue o celular viciante para fora do alcance das mãos, purificando o ambiente sagrado ao seu redor. Essa ordem inquebrantável obedece a um princípio fundamental fascinante. A glândula pineal milagrosa do seu cérebro é literalmente cega. Ela não compreende absolutamente os números brilhantes dos seus relógios modernos na parede. Essa pequena maravilha biológica só consegue entender os conceitos universais puros de luz do dia ou escuridão total da noite biológica original. Essa constante e potente radiação de luz azul projetada pelos seus aparelhos digitais modernos engana a sua mente e destrói rapidamente toda a sua produção tão desejada de melatonina, te deixando prisioneiro nas mãos cruéis dos fantasmas ansiosos químicos. Por fim, fechamos com o poderoso passo 5. Essa é a minha ferramenta clínica favorita e eu a nomeei solenemente como a gloriosa termodinâmica do sono profundo. Para entrar verdadeiramente na fase reparadora, o seu organismo precisa brincar com as temperaturas corporais. Siga firmemente esta instrução de um médico sincero. Mantenha o seu quarto bem ventilado e consideravelmente fresco, baixando o ar para os nobres 20 graus centígrados. Mas ao mesmo tempo, de forma incrivelmente paradoxal, ao se deitar na cama, use invariavelmente nas frágeis extremidades dos seus pés as suas meias de pano grosso e quentinhas. Essa mistura inteligente de temperaturas funciona como a chave mestra biológica que precisávamos para provocar o sono sanador. Ao aplicar calor nos seus pés cansados, usando as meias na cama, você faz com que o sangue viaje tranquilamente para baixo, saindo da área agitada do seu cérebro pensante. Essa migração reduz indiscutivelmente a temperatura central interna do seu corpo, a peça fundamental que falta ao cérebro para se render ao sono merecido, permitindo que ele entre quase por mágica numa fase de reparação celular extraordinariamente profunda. Aplicando em casa esse comprovado e compassivo esquema de 5 passos, a partir de hoje mesmo, você conseguirá desligar o ruído mental doloroso provocado por anos de sedação. Dessa forma biológica purificadora e corajosa, derrotamos clinicamente aquele fantasma mortal silencioso do risco de demência. Vamos reeducar com muito respeito amoroso as nossas glândulas cansadas e adormecidas. Devolvemos a elas a enorme capacidade inata de proporcionar o descanso mais pleno e natural possível para todo o nosso precioso ser adulto. O poder de devolver a tranquilidade às suas madrugadas agitadas, curando finalmente o corpo inteiro e maravilhoso, volta a descansar nas suas valentes e belas mãos livres. Para fechar o nosso encontro médico, quero contar o que foi de Dona Rosa. Aquela noite horrível de terror, onde ela vagava sonâmbula na cozinha com o fogão perigosamente ligado, foi felizmente o último grande susto. Naquele momento sombrio, ela decidiu corajosamente que não permitiria mais que os comprimidos roubassem nem mais uma lembrança da sua família. Com o nosso apoio, ela aplicou com muita disciplina o desarme médico progressivo, e em 2 meses o corpo dela estava completamente limpo. Incorporou rigorosamente o seu glicinato de magnésio sanador antes de ir para a cama,
Nunca esqueceu a técnica de respiração, nem de aquecer os pés finos no quarto fresquinho. Hoje, aos seus 71 anos, Rosa concilia um sono orgânico profundo em apenas 15 minutos. É maravilhosamente mágico perceber como ela recuperou completamente aquela memória tão ágil e intacta da sua juventude calorosa. Ela deixou para trás de vez a necessidade horrível de ser anestesiada e sedada a cada madrugada fria. O seu corpo respeitável e sábio envelhecido, assim como o seu, hoje, merece todo o respeito moral cotidiano, e não aqueles choques químicos letais disfarçados de terapias médicas inofensivas. Conseguir descansar de forma contínua e profunda na maturidade dourada jamais será um simples privilégio que você precise comprar, preso a uma receita arriscada. Dormir de forma natural e orgânica é um direito humano e biológico seu, o mais primitivo e sagrado desde o primeiro dia nessa bela terra. Em resumo, hoje desmascamos juntos a enorme mentira sombria por trás desses sedantes comerciais. Descobrimos como eles bloqueiam impunemente o vital lava-louças interno do seu pobre cérebro, destruindo a sua frágil memória de curto prazo aos poucos. Alertamos sobre o altíssimo risco clínico de jogá-los fora de forma repentina por raiva. E depois te entregamos a solução maravilhosa e o valioso escudo biológico, o glorioso protocolo de reset, com redução gradual, magnésio relaxante, magia respiratória e uma invejável termodinâmica noturna. É imperativo que a partir deste momento luminoso, você confie novamente na sua incrível maquinaria orgânica e deixe os seus medos para trás. Se essa mensagem forte e honesta te iluminou com coragem hoje, vou te pedir um pequeno e grande favor. Me dá agora um like enorme e merecido. Com a sua ação positiva neste exato instante, conseguimos convencer ao algoritmo a levar a nossa luz médica e esperança saudável a outros avós que ainda estão em perigo. Por favor, se inscreva agora mesmo no meu canal oficial de saúde e ative o sininho de notificações. Como próximo passo de suprema coragem pessoal, desça até a seção de comentários e escreva lá vitoriosamente, em letras maiúsculas, a grandiosa frase "Memória intacta". Ao publicar isso, você firmará um compromisso público inquebrantável de cuidar zelosamente da sua saúde preciosa, protegendo com garra o seu destino pacífico, livre e resguardado de todo o dano oculto que essa sedação asfixiante promove.